e a gente vai começar a falar hoje de coisas muito interessantes aqui, né? Como organizar os seus dados sem ter que usar o Excel, porque em algumas situações pode ser muito trabalhoso, né, organizar os dados no Excel, principalmente quando você tem ali uma imensidão de dados. E a ideia da linguagem R é trabalhar com essas imensidões de dados, vamos dizer assim, e de forma prática, tá? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? Muitas pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de organizar os dados na linguagem R. Hoje eu vou mostrar aqui um exemplo bem legal e vocês vão ver que facilita bastante a organização dos dados. Bom, então eu vou aqui para o RStudio, para a gente começar a entender aqui, eu vou mostrar também o conjunto de dados. Deixa eu só abrir aqui a pasta. Tem aqui a pasta dados, e tem aqui esses dados chamado precipitação, aliás, população total, tá? Então deixa eu descartar aqui, e aí já vai abrir o conjunto de dados. Bom, pessoal, vocês vão ver que é um conjunto de dados contendo aí diversas informações, diversas colunas de dados e diversas linhas, né? E aí o grande problema aqui, ó, veja só, abriu. Bom, qual é a grande dificuldade quando a gente está com um conjunto de dados como esse aqui, ó? Veja, um conjunto de dados onde eu tenho aqui diversas linhas, bastante linhas, e a grande questão aqui é que nós temos muitas colunas de dados, tá vendo? Ó, muitas, mas muitas colunas de dados. Ó, bastante coluna de dados aqui. E aí eu vou explicar para vocês do que se trata esses dados. Bom, aqui, pessoal, nós temos o número da população, né, o número de habitantes de um determinado país. Agora, é uma série histórica, tipo assim, desde 1800, como vocês conseguem ver aqui, até 2100. Então, é uma série histórica mais uma projeção, né, uma previsão do número de habitantes aí, no nosso planeta Terra aqui, porque são dados para todos os países. Bom, agora a grande sacada aqui, pessoal, é que em muitas aplicações, a gente vai precisar ter esses dados organizados em apenas 3 colunas. Aqui eu tenho diversas, nem contar, contei para não perder o tempo contando isso aqui. Mas, ó, aí o que acontece? Você, em muitas aplicações, você deve ter esses dados organizados em 3 colunas. E é isso que a gente vai fazer, pegar todos esses dados e organizar em apenas 3 colunas. Isso vocês podem pensar assim: "Marcelo, se eu fosse fazer no Excel, talvez, iria tomar muito tempo meu, porque ia pegar coluna por coluna, né, pegar uma coluna, colocar a informação ali abaixo, pega a outra coluna referente ao ano, coloca embaixo, pega outra coluna, coloca embaixo, pega outra coluna, coloca embaixo, e aí poderia tomar muito tempo seu no Excel, enquanto você usa uma ferramenta como a linguagem R, você faz isso de uma forma mais prática, tá? Beleza, aí na primeira coluna eu quero ficar com o nome dos países, ó, tá em inglês aqui, então vai ser country. Então vou colocar C para representar o nome dos países, então aqui vai ser o nome dos países. A outra coluna eu vou querer os anos, então a outra coluna eu vou chamar de ano. E a terceira coluna vai ser a população, então vou chamar de pop. Então basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? Aí, pessoal, vê, a gente vai pegar esses dados aqui, ó, como a gente vai permanecer com essa coluna chamada country, que é a coluna contendo os meses, a gente vai pegar esses dados, ó, vou selecionar aqui, todos esses dados, e distribuir nessas 2 colunas, tanto na coluna ano como na coluna pop. Entenderam aí qual é a problemática, né, dos nossos dados aqui? Só que aí a gente tem que entender uma coisa aqui, que essas colunas contêm os anos, certo? Então essas colunas que recebem um nome, e o nome de cada coluna é um ano específico, esses anos são variáveis, né? São colunas que representam variáveis. E esses valores aqui, ó, todos esses valores, né, todas essas linhas aqui embaixo, são os valores para cada coluna dessa que é uma variável. Então, a gente sabendo essas 2 coisas aqui dos nossos dados, tudo vai ficar mais fácil daqui para frente quando a gente começar a organizar os nossos dados utilizando a linguagem R. Bom, a linguagem R, pessoal, é uma linguagem de programação
E ó, uma linguagem de fácil uso. E é isso que eu mostro aqui para vocês todos os dias no canal do YouTube, mostro no Instagram. É de fácil uso, tá? A coisa assim, ó, é intuitiva. Coisa intuitiva. Vocês vão ver que tudo faz sentido. Bom, então, quando a gente trabalha com análise de dados, né, e a gente usa uma linguagem de programação, a gente vai indicar o computador para fazer três tarefas. Três tarefas assim, gerais. Então, vocês têm que entender que toda vez que você estiver trabalhando com a linguagem R, vocês vão fazer três tarefas gerais. Quais são? Ler os dados, manipular os dados, visualizar os dados. Três. Isso. É simples. Bom, e aqui eu estou utilizando o RStudio, tá? Só para lembrar, para facilitar o desenvolvimento dos nossos códigos, né? Para facilitar nossas análises de dados. E aí, como eu estou falando que nós temos três grandes tarefas, né? A primeira é ler os dados. Imagina só o que a gente vai fazer agora. Vai ler os dados. Então, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso gerenciador de arquivos para mostrar para vocês que os nossos dados, eles estão aqui, ó, nessa pasta chamada UseR, porque esse é o propósito dessa live, né? Dessa aula, pessoal. Usem o R, porque é destinado para análise de dados. E fácil uso. E aí a gente vai trabalhar aqui com essa pasta usuR. Bom, então nossos dados, né? Os dados, as figuras que a gente eventualmente pode gerar, a gente vai salvar tudo aqui nessa pasta. Então vamos definir esse diretório como diretório padrão. Que tal a gente fazer isso, né? Logo assim, como primeira tarefa aqui. Então, para definir o diretório, pessoal, como diretório padrão, a gente usa a função setwd, né? Setwd significa definir o diretório, né? Set é definir e wd é a abreviação aí das palavras Work Directory, ou seja, moral da história, setwd quer realmente dizer defina o diretório. E aí a gente vai definir aqui o diretório, a gente vai especificar o diretório que a gente quer trabalhar, né? Entre aspas, tá? Porque é uma informação de texto, né? Que a gente chama em linguagem, na linguagem R de informação do tipo caractere, e essas informações devem ficar entre aspas. E aí já coloquei as aspas ali. Pode ser aspas simples, pode ser aspas duplas. Beleza? E aqui, ó, eu vou colocar o diretório, pessoal, lá que eu estava. Opa, peraí. Home. Aí depois vem Marcel, aí depois vem Desktop, aí depois vem Lives, aí depois, em seguida, nós temos, olha lá, a pasta UseR, tá? Coloquei aqui a função utilizada para definir o diretório. Aí eu coloco o cursor sobre a linha que eu quero executar, aí eu venho aqui e clico em Run. Quando eu clicar em Run, olha o que acontece, vou até marcar para vocês verem, executei aqui o meu comando, certo? Já defini o diretório. Agora, se eu não quiser ficar clicando em Run toda vez, eu posso colocar o cursor sobre a função que eu quero executar e eu aperto, ó, Ctrl mais Enter. Ó, eu aperto Ctrl mais Enter e aí eu executo também através desse atalho. Beleza, moçada? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo acompanhando de boa? Então, já vamos dar continuidade, tá? Então tá. Aí vê só. Aí a gente tem que saber o seguinte, espera aí. Eu vou ler um arquivo do Excel, certo? E aí eu preciso de um pacote específico para ler esse arquivo do Excel. E aí tudo bem, né? Certo. Então tá, aí eu vou carregar esse pacote utilizando a função library. Eu vou aqui, ó, digitar library e digitar o nome do pacote que eu quero carregar. Eu quero carregar o pacote chamado readxl. Aí eu venho aqui e digito, ó, readxl. Ó, digitei, executei, já carreguei o pacote. Mas, só lembrando de uma coisa, tá, moçada? Esse pacote eu já instalei previamente, tá? Previamente aqui no meu computador. Vocês ainda não sabem como instalar pacotes, né? Tem vídeos aqui nesse canal do YouTube onde eu mostro como instalar pacotes, passo a passo e tal. Então, não se preocupa. Caso você ainda não instalou, olha alguns vídeos meus mostrando como instalar pacotes, vocês vão ver que é bem fácil. Bom, eu já tinha instalado previamente, já carreguei aqui utilizando a função library e agora quer dizer o quê, Marcel? Quer dizer que agora, pessoal, eu tenho acesso a todas as funções, né? Todos os comandos aí do pacote readxl. Inclusive, existe uma função chamada read_excel. Para que serve? Quem sabe? Para ler os arquivos do Excel. E a gente vai ler arquivos do Excel nessa aula, não é isso, pessoal? É isso mesmo. Bom, agora, considerando que eu já estou aqui, ó, defini que essa é a pasta que eu estou trabalhando, ó, aqui, ó, a pasta UseR. E aí, ó, dentro dessa pasta tem outra pasta com o nome dados.
que é dentro dessa pasta que está aqui os nossos dados. Olha que interessante, todo mundo bem localizado aqui, né? Ah, moçada, antes da gente continuar aqui, eu quero mostrar para vocês que caso vocês estejam usando o Windows, presta atenção, que isso é muito importante. Caso vocês estejam usando o Windows, aí o diretório vai ser um pouco diferente do Linux, tá? Que nesse caso aqui eu estou usando o Linux. Se eu estivesse usando o Windows, eu iria colocar assim um diretório. Eu vou até, já até preparei antes para mostrar para vocês. Bom, se eu tivesse usando o Windows, iria começar com uma coisa mais ou menos assim, ó. C, dois pontos, user, Messel, desktop, libraries, tal. Tá vendo? Já mudou aqui no Windows, a gente começa com C, dois pontos. Por quê, Marcel? Porque o diretório lá, né? Como o Windows organiza os seus diretórios, é dessa forma aí, tudo na unidade C, dois pontos, geralmente, tá? Na unidade C lá. Por isso que a gente coloca dessa forma no Windows. Agora, no caso que eu estou aqui no Linux, aí tá? É dessa forma aqui, e quem não usa Linux nem precisa se preocupar, tá? Só precisa saber que aqui é o diretório e daqui que segue. Bom, beleza. Aí eu já estou aqui na pasta user, aí o que é que eu faço? Eu sei que dentro dessa pasta tem outra pasta com o nome dados. Aí eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, dados, e em seguida eu vou aqui, ó, e tem o arquivo que eu estou procurando. Olha só, population_total. Aí eu venho e clico aqui, e executo, e acontece o que, moçada? Quem sabe, aí vai fazer a leitura do meu arquivo, né? Simplesmente assim, não tem muito segredo até agora. Lembra que eu falei para vocês que é tudo uma questão de ler os dados, processar os dados e visualizar os dados? Pois é, até agora a gente fez a leitura, certo? Certo. Só que essa informação, ela não foi para a memória do computador, ela foi aqui, ó, para o terminal, né? Para o terminal ou console do RStudio. Eu quero que essa informação vá para a memória do computador para eu usar depois. Então, se ela vai para a memória do computador, eu tenho que indicar, né, essa informação ou atribuir essa informação a uma variável. Qual o nome da variável? O nome que faz sentido com os seus dados. Bom, já que são dados, né, de população, eu posso chamar de pop ou posso chamar também de dados. Aí, né, desde que você entenda o nome que você deu, é bem legal essa parte de programar, porque você começa a dar nome. Se você gosta de nomear as coisas, é bem interessante. A gente está sempre nomeando as informações aqui. Tá, então vê só. Aí, ó, eu fiz a leitura aqui com a função read e atribuí a leitura a uma variável chamada dados. Ó, atribuí através desse operador de atribuição aqui, ó, que é o menor que tracinho, tá? Então, é um operador de atribuição. Agora, você pode usar também o sinal de igualdade, tá? É um operador também de atribuição. Fica ao seu critério, tá? Eu gosto mais desse aqui, que eu acho mais interessante, né? Aí é questão de gosto. Bom, e aí, ó, basta executar, e ao executar, o que acontece, pessoal? Acontece que agora a informação está na memória do computador e agora você pode trabalhar com os seus dados. Aí você pode pensar, Marcel, realmente a gente fez a leitura dos dados aqui, e se eu, por exemplo, clicar nos dados, eu vou visualizar os dados aqui de forma organizada, não é isso? Exatamente, pessoal. Tá aqui os nossos dados lá, lembra ó, que a gente leu lá, a gente estava olhando lá no Excel? Aqui estão os dados. Enquanto isso, tomar água aqui e a gente já continua. E aí, pessoal, olha que interessante aqui. Como eu falei, os dados estão é uma informação da população, né, do total de habitantes para cada ano e para cada país. Só que, como eu falei, a gente vai ter que ter esses dados em 3 colunas. Para fazer algumas aplicações com a linguagem R, você vai ter que ter essas informações em 3 colunas, tá? Ó, e aí você pode pensar assim, tá, e aqui eu vou colocar que aqui vai ser o country, né, que eu vou chamar de ano, mas o nome original é country, tá? Só para vocês ficarem localizados aí. Vai ser o ano, aqui vai ser as variáveis, que nesse caso, desculpa, aqui vai ser o país, country, país, Marcel, country, país. Essa foi boa. Aí país aqui, ó, país, e aqui a gente vai ter o ano, e aqui a gente vai ter a pop, tá? A população. Então, 3 colunas, certo, moçada? Bem interessante. Bom, aí, pessoal, eu vou deixar as perguntas para o final, beleza, galera? Para responder no final, né? E aí, pessoal, a gente vem aqui, ó,
e vai começar a organizar os dados da forma que a gente deseja. Só que para organizar esses dados, pessoal, da forma que a gente deseja, é existe um pacote chamado tidyr, né, ou tidyr, e ele facilita bastante, né, a organização desses dados. Então a gente vai carregar esses pacotes e usar uma função específica desse pacote chamada gather. Então vamos lá carregar o pacote. Para carregar o pacote, né, que vocês vão ter que instalar previamente aí no computador de vocês, a gente usa aqui a função library novamente. Então a gente vai colocar aqui, ó, tidyr, né, ou tidyr, ou tidyr, daí vocês ficam à vontade para chamar a forma que vocês acham mais interessante, né, ou fácil de pronunciar. Aí beleza. Aí carreguei aqui o pacote. Bom, qual é a diferença agora? A diferença, pessoal, é que agora eu tenho acesso às funções do pacote tidyr. Então beleza. Então qual é a função que você vai usar, Marcel, mesmo? Ah, é a função gather, né? Então vou colocar aqui, ó, gather. Lembra lá do together, lá do inglês? Pois é, gather, né? Quer dizer, juntar. A gente vai juntar esse negócio, tá? Então vamos juntar essas colunas. Bom, aí a pergunta, pessoal, quando a gente vai usar a função gather, é o seguinte: a gente vai juntar colunas de um certo conjunto de dados, certo? Agora, qual conjunto de dados? Ah, esse conjunto de dados aqui, ó, que a gente está chamando de dados. Então, a gente tem que informar na função gather qual é o conjunto de dados que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar com o conjunto de dados que, inclusive, eu estou chamando de dados, certo? Bom, então tá, moçada. Aí vocês lembram que eu tenho que colocar as informações em uma coluna chamada ano, né, que vai conter ali os anos, e outra coluna chamada pop, que vai conter ali o valor da população para cada país, certo? Bom, e aí eu vou ter que informar qual é o nome que eu vou dar para essa coluna aqui, né? Vai ser uma coluna que vai receber as variáveis, e aqui vai ser uma coluna que vai receber os valores. Lembra que as colunas são as variáveis e as linhas são os valores? Pois é, qual é o nome que eu vou dar para essa coluna que vai receber as variáveis? Eu vou chamar ela de ano, por isso que eu coloquei aqui ano. Então, a gente vai informar o nome dessa coluna através de um argumento, pessoal, chamado key, tá? Então, você coloca assim, ó, key, e aí eu vou chamar de ano essa nova coluna, certo? Bem fácil até agora, né? E aí, vírgula, e agora eu tenho que informar também quais são os valores, né? Quais são os valores, aliás, qual o nome da coluna que vai conter os valores. Bom, o nome da coluna que vai conter os valores, ó, eu vou chamar de pop. Então, a gente vai estabelecer ela aqui, esse nome, tá? Vai estabelecer esse nome através do argumento chamado value. Lembra que são os valores? Por isso que o nome do argumento é value. E aí eu vou colocar o nome de pop. Então, peraí. Pop. Beleza? Então tá. Agora eu já informei para onde os meus dados vão. Né? Essa é que é a verdade da coisa. Ó, esses meus dados aqui. Para onde é que eles vão, Marcelo? Ó, esses dados aqui, todos esses, até o final, só estou selecionando aqui só para não ter que expandir. Esses dados vão para duas colunas, né? Para a coluna ano e para a coluna pop. Na coluna ano, vai ficar aqui as variáveis, e na coluna pop, vai ficar os valores. Pronto, informei de forma simples. Viu só? Beleza. Aí você vai perguntar, e a coluna country? A coluna country, o que é que a gente faz com ela? A gente não vai usá-la para distribuir nas duas colunas. Vocês estão lembrados que eu estou utilizando isso aqui, ó? Ó, estou utilizando esses dados para distribuir nessas duas colunas? É isso mesmo. Porém, eu não quero distribuir esses dados nessas colunas. Então, eu digo que eu não vou selecioná-lo. Então, vou selecionar apenas esses dados para distribuir aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, então, na hora de fazer a seleção, que a gente coloca aqui, ó, vírgula, e aí faz a seleção, a gente diz o seguinte: eu vou selecionar todas as colunas, exceto a coluna country. Pronto, é isso que a gente vai fazer. Todas as colunas, menos a coluna country. Aí você coloca assim, ó, menos, aí digita o nome da coluna, ó. É country, né? Isso, country. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Vê só, moçada. Eu estou selecionando todas as colunas, exceto a coluna country, e pegando esses valores e estabelecendo em duas novas colunas que eu defini como o ano e como o pop. Agora basta eu executar e teremos o resultado. Na realidade, já executei e está aí o resultado e a gente vai comentar sobre ele, né? Vai comentar esse resultado.
Bom, aí, moçada, vê só. Aqui nós estamos com os nossos dados, correto? E aqui estão organizados da forma que a gente projetou no início. A gente queria projetar esses dados dessa forma, certo? Aí você vai dizer assim, Marcel, desde o início, quando você começou a trabalhar com esses dados até agora, deve ter passado aí uns 20 minutos. Marcel, mas você disse que é rápido? É rápido, pessoal. Demorei 20 minutos para explicar para vocês. Mas eu só precisaria digitar isso aqui, ó, e executar, ó, e em questão de segundos, o negócio já estava organizado. Então, moçada, é o recado que eu vou dar aqui para você agora, para vocês, né? É o seguinte, o mercado, né? O mercado, a academia, tanto o mercado de trabalho como a academia, eles estão buscando pessoas, né, que trabalhem com ferramentas como essa, né? Ferramentas como a linguagem R, que é uma linguagem de programação, para facilitar a nossa vida, né? Porque imagina se você tivesse milhares de colunas e tivesse que organizar isso, lá no Excel. Talvez não seria uma tarefa fácil. Agora imagina com milhares de linhas também. Talvez não seria uma tarefa fácil. Então, a linguagem R vem para facilitar nesse sentido. Você, com uma linha de comando, você organiza tudo. É por isso que o mercado de trabalho ele está interessado em pessoas que possam trabalhar com uma ferramenta como essa. Por quê, Marcel? Porque no mercado de trabalho, pessoal, a quantidade de dados é gigantesca. Então, por isso que essas ferramentas ajudam muito. Sem contar que o grande diferencial da linguagem R, pessoal, é que tem uma base estatística a perder de vista. O R foi criado, foi desenvolvido, né? O projeto Linguagem R foi desenvolvido por estatísticos para ter ali uma ferramenta, sabe, um canivete suíço com diversas possibilidades de você aplicar estatísticas para esses dados? Pois essa é a grande vantagem dessa linguagem de programação fantástica que só cresce a cada dia mais. Beleza? Tranquilo então. Aí o que é que faz, pessoal? A gente armazena essa informação na memória para a gente usar essa informação, né? Deixa eu só colocar aqui. Então, para a gente armazenar essa informação na memória, nós podemos utilizar, criar uma nova variável chamada de dados2. A gente pode, não quer dizer que a gente vai fazer isso pro resto da vida, mas só para deixar um negócio didático aqui para vocês, o que a gente vai fazer? Ó? Veja que quando eu executei aqui a função gather, as informações elas foram aqui ó, para o terminal do computador, certo? Só que eu quero que ela apareça aqui na memória principal, né? E aí eu tenho que atribuir uma nova variável chamada de dados2, beleza? Vou atribuir aqui, ó, atribuir de boa, tá aqui os dados2. Se eu clicar em dados2, vai abrir aqui e vocês vão ver. Olha só que interessante. Está aqui organizado da forma que assim a gente desejava, né? Então está aqui organizado, beleza. Bom, aí pessoal, vamos fazer mais algumas brincadeiras aqui. E vamos também fazer o mesmo processo sem ter que declarar duas variáveis. Por quê, pessoal? Olha só. Aqui eu fiz a leitura. E para fazer a leitura, eu criei uma nova variável, ó, a variável dados. Depois eu organizei e criei a variável dados2. Agora imagina só se tivesse muitas informações. Eu estaria sobrecarregando a memória do computador de forma desnecessária. Por quê, Marcel? Porque eu poderia fazer esses dois processos aqui sem necessariamente ter que declarar duas variáveis, sem ter que declarar duas variáveis. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer isso. E é bem tranquilo, pessoal. A gente vai usar aqui um operador chamado operador pipe. Esse operador pipe ele já vem no pacote dplyr. Como a gente vai usar aqui o pacote dplyr, eu vou carregar o dplyr e como um combo, né, a gente já tem acesso ao operador pipe. E aí, para carregar um pacote, todo mundo já sabe, né? Já é a terceira vez que eu estou fazendo aqui, usa a função library. E aí a gente coloca aqui ó, o nome do pacote que a gente quer carregar, que é o pacote dplyr, tá? Eu falo dplyr, mas, pessoal, é o tal do dplyr, tá? Se quiser falar dplyr como eu falo também, pode falar, que é assim que as pessoas que falam inglês falam, tá? Bom, e aí beleza. E aqui a gente carregou o pacote, né? Ó, eu só digitei, né? Não executei ainda, ele não apareceu aqui, ó. Eu vou executar e agora beleza. E aí carregou. Aí vocês vão ver aqui algumas mensagens, pessoal. Essas mensagens quer dizer o seguinte, quer dizer que algumas funções do pacote dplyr têm o mesmo nome
de outras funções de outros pacotes. Aí ele dá o aviso: cuidado, cuidado. Algumas funções do pacote dplyr também são encontradas em outros pacotes. Então, quando for usar essas funções que têm o mesmo nome, por favor, especifique, né, que você está usando realmente a função do pacote dplyr. Então, tem que ter cuidado aqui, por isso que ele está dando o recado. E aí, pessoal, ó, a gente vai usar essa função aqui, que é a função filter. Ó, e ele diz que essa função filter também é encontrada no pacote stats. E aí, para não dar conflito, né, que às vezes a gente não sabe o que foi, a gente vai especificar na hora de usar a função filter que ela veio do pacote dplyr, certo? Não se preocupa que eu mostro isso para vocês. Agora, deixa eu só apagar os rabiscos. Beleza, bom. Então tá. Aí, pessoal, vamos entender primeiro o que é esse tal do operador pipe, e aí depois a gente aplica ele. Bom, já digitei aqui de forma rápida o operador pipe, ele é a sequência, ó, porcentagem maior que porcentagem. Aí o que é que faz esse pacote dplyr, Marcel? Ele conduz informações. É como se fosse... pacote dplyr, calma, deixa eu explicar. O operador pipe, tá? Aqui o operador pipe, pacote dplyr já carreguei. Aqui é o operador pipe, e o que é que faz esse operador pipe, pessoal? O operador pipe, ele conduz informações. Se você for ver, né, pipe significa tubulação, significa cano. E o que é que faz uma tubulação? Conduz fluidos, né, de um certo ponto para outro ponto. E o operador pipe, ele também vai conduzir informações, só que nesse caso, ele vai conduzir dados de um certo ponto para outro ponto. Aí você pode pensar, de que ponto, Marcelo? Ó, ele vai conduzir as informações do canto esquerdo para o canto direito. É isso que ele vai fazer. Então, para vocês entenderem legal, deixa eu fazer um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, vamos calcular o cosseno do número 5. Tá aqui, ó, o cosseno de 5. Calculei tranquilamente, não é isso? Tá, agora como calcular o cosseno de 5 utilizando o operador pipe, né? A gente coloca o 5 aqui à esquerda e coloca a função à direita, que é a função cos, tá? Colocou aqui a função cos, beleza. E aí o que acontece, pessoal? Quem sabe? Acontece, moçada, que como eu falei para vocês, o nosso bom e velho amigo pipe vai pegar o 5 aqui e vai passar para cá. Ó. Passou para cá, certo? Passou para cá e ao passar, ele vai usar a função cos, vai usar o número 5 como o primeiro argumento da função. Então calcula aí o cosseno de 5 utilizando o operador pipe. Olha que sensacional. Agora eu vou executar e mostrar para vocês, ó. Executei, tá aí o mesmo valor. Bom, esse é um exemplo clássico, né, que eu dou aqui nas aulas. Quem me conhece no YouTube já sabe que sempre gosto de mostrar esse exemplo aí. Bom, beleza. Então, moral da história, o operador pipe vai conduzir as informações pra gente. E aí, Marcel, mas como é que você vai usar isso no caso da leitura dos arquivos? Aí eu vou mostrar para vocês, pessoal. Aqui é tudo ao vivo, ao vivaço. E olha só, pessoal, aqui é um aquecimento para a semana da análise de dados. E aí, Marcelo, o que é que tem? O que é que tem é que se você ainda não está inscrito na semana da análise de dados, é a sua oportunidade, tá? Depois, né, dessa live, se inscreve para não perder a oportunidade de participar de um evento 100% online e totalmente gratuito, onde eu vou disponibilizar para vocês aulas gravadas para você assistir no momento que assim achar interessante, tá? Vai ser a semana da análise de dados, aulas legais, muita prática, pessoal. Bom, então tá. Aí agora a gente vai usar o pipe para facilitar a nossa vida. Ó. Já vou colocar ele aqui. Ó, eu escrevo o pipe, pessoal. Eu digito o pipe de uma forma muito rápida, utilizando um atalho chamado Ctrl+Shift+M. Tá? Então você faz Ctrl+Shift+M e rapidamente aparece o pipe aí no seu RStudio. E aí, já que o pipe está aqui, né, que é essa sequência, porcentagem maior que porcentagem, ele vai pegar os nossos dados, que serão lidos aqui, e passar para cá, certo? É isso que ele vai fazer, beleza? Aí, quando ele passar para cá, eu já vou e organizo. Olha que interessante. É isso que eu vou fazer, ó. Aí, quem é que organiza os dados? A função gather. Aí eu pego a função gather aqui, ó, corto de lá, coloco aqui. Beleza. Vou mostrar aqui. É o rabisco. Tá? Vê só. Aí, ó, os dados saem daqui e já passam diretamente para a função gather. Marcel, se os dados já passam diretamente para a função gather, preciso eu colocar o nome dele de novo aqui? Aí eu digo não. Por quê? Porque já passa, né? Já passa direto para lá. Aí eu vou e apago essa vírgula que está sobrando aqui também. Então, ó, dois processos com apenas
é uma variável que eu vou colocar na memória. Então, já posso apagar aqui a variável dados2. Para apagar essa variável, eu uso aqui a função rm. Rm significa remove. Remove quer dizer remover. E vou remover aqui a dados2. Ó, removi dados2, já era. Deixei a minha memória sem essa informação. Agora eu vou executar. Executei. Fez a leitura e, ao mesmo tempo, já organizou. Agora, se eu clicar aqui em dados, olha só, os dados organizados. Aí, ó, de uma forma muito simples, muito prática e de boa, pessoal. De boa, facinho, tá? Fácil, não é coisa difícil. É só você entender como funciona, né? E ter uma certa paciência quando você está no início, né? Mas quando você está com certo nível, você vai digitando tudo e a coisa acontece. Bom, é isso. Agora, o que é que acontece aqui? Bom, agora, pessoal, essa linha ficou muito grande, né? Eita, que linha grande, Marcel. A gente não consegue nem ver as coisas. Aí, por uma questão de visualizar melhor o código, você pode colocar essa função aqui embaixo. Ó. Coloquei aqui embaixo. E o R vai entender, né? Faz tudo que tudo está na mesma linha, porque depois o pipe ele vai considerar que a linha de baixo deveria estar aqui, então tá tudo certo. Bom, então tá aqui, ó, os nossos dados organizados, certo? Só que aí, moçada, eu vou mostrar outra coisa legal aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui os dados. Deixa eu tirar o dados 2 que não existe mais. E aqui tá. E aqui nós temos a informação, a coluna contendo o nome do país, o ano e o valor da população para aquele país. Aí você pode pensar assim, Marcel, mas eu só quero trabalhar com o Brasil. Quero trabalhar apenas com os dados para o Brasil, né? Estou trabalhando com os dados do Brasil. Como é que a gente faz para selecionar apenas as linhas e contém o nome Brasil aqui, né, no country? Como é que faz? Aí eu vou dizer para você assim, usando uma função do pacote dplyr. Qual é o nome da função? É a função filter. Filter, para a gente filtrar as linhas, vamos pensar assim, tá? Filtrar as linhas. Aí, beleza. A gente vai fazer a filtragem. Então, a gente vai usar a função filter. Mas, vocês lembram lá que a função filter é um caso, né? E o nome filter, o nome dessa função, ela está tanto no pacote dplyr como em outro pacote? É verdade. Então, para não ter conflito de informações, a gente vai usar a função filter e vai indicar que ela veio justamente do pacote dplyr. Como é que faz isso, Marcel? Você digita o nome do pacote, que no nosso caso é o dplyr, aí depois você coloca assim, ó, dois pontos, e o nome da função que você quer usar. É a função filter. Com isso, pessoal, não tem erro. Você está indicando que vai usar realmente a função filter do pacote dplyr. Então, beleza. E aí, moçada, lembra que a gente... Aliás, primeiramente, deixa eu mostrar uma coisa aqui. E aí, para a gente usar a função filter, a gente vai ter que formar duas coisas aqui. A primeira é o conjunto de dados. E a segunda é a condição. Então, aqui, ó, a gente vai colocar os dados. Vou digitar aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Os dados. E aqui a gente vai colocar depois a condição, tá? Condição. É isso que a gente vai fazer. Duas informações. Com duas informações, ó, supimpa, a gente consegue filtrar os nossos dados. Só isso que a gente vai fazer. Beleza. Beleza, aí você vai dizer assim, Marcel, já que a gente vai colocar os dados aqui como primeiro argumento, por que a gente não usa o pipe e já pega esse resultado aqui, ó, e já joga direto aqui? Por que a gente não faz isso? Aí eu vou dizer, a gente vai fazer isso. Vai fazer justamente isso. Vai pegar os dados que já foram organizados aqui, já vai colocar direto aqui, ó, na função filter, através do operador pipe. Olha como o operador pipe é o poder. Então, deixa eu apagar aqui. E aí, vamos fazer isso, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o pipe, né? Eu vou usar o pipe, por isso que eu digitei aqui. Em seguida, para deixar organizado, vou colocar aqui em cima, certo? Então, tá aqui. Agora, eu só preciso estabelecer a condição. Por quê, Marcel? Porque os dados já vão entrar direto. Eu estou utilizando o pipe, já vai entrar direto aqui os dados. Então, não preciso informar os dados aqui. Pessoal, eu coloquei aqui os dados entre aspas só para exemplificar, tá? Se você fosse usar os dados mesmo, tem que colocar sem as aspas, porque é uma variável. A variável não pode estar entre aspas. O que fica em aspas são informações do tipo caractere, informações de texto, tá? Mas variável, essa variável não pode ficar entre aspas. Pelo amor de Deus, tá? Então tá. Aí, beleza. Aí eu vou apagar aqui, que eu não vou mais entrar com os dados. Agora eu só vou estabelecer a condição. Aí eu vou estabelecer a condição como? Qual é a condição que a gente vai usar para filtrar os nossos dados? Bom, eu vou filtrar os dados para ficar com aqueles dados para o Brasil,
para o país Brasil. Então, eu vou olhar qual é a coluna de dados que tem os países, né? A coluna de dados que tem os países é a coluna de dados chamada country. Então, eu vou dizer o seguinte, que country, que é a coluna de dados que tem os países, opa, deixa eu digitar certo aqui, country, ela tem que ser igual a Brasil. Se essa condição for satisfeita, aí eu fico apenas, né, com as linhas no qual o country é igual ao Brasil. Olha que interessante. Agora, aqui quando eu estou estabelecendo essa condição, eu vou fazer uma comparação, tá? Eu vou comparar linha por linha se o nome daquele país é igual a Brasil. E para fazer uma comparação de igualdade, a gente usa o operador igual, igual. Olha só, aqui eu não estou atribuindo, eu estou comparando. Comparando é o operador igual, igual. Só lembra disso que às vezes a gente esquece, tá? Mas não esquece disso. Beleza, aí ó, aí pensando em dados, ó, aqui são informações de texto, né? O nome Brasil não é um texto, Argentina não é um texto, é um texto. Agora ano, ó, ano, por exemplo, já é um número, população já é um número. Bom, como é informação de texto, eu falei para vocês, as informações de texto devem ficar entre aspas. Então aqui você vai colocar o nome do país que você quer selecionar, ó, entre aspas. Você vai colocar Brasil, Brasil, né? Como está em inglês aqui, aí você vai colocar Brasil em inglês, beleza? E aí, Marcel, o que foi que você fez? Lembra só, li com a função read, organizei com a função gather, né? Gather. E aí, agora eu vou filtrar com a função filter, que é especificamente do pacote dplyr. Beleza? Agora basta executar, executei, supimpa, tudo certo. E aí a gente vem aqui, ó, e olha o que aconteceu, moçada. Quem sabe, diz aí o que aconteceu. Aconteceu, galera, e a gente ficou apenas com os dados para o Brasil. Olha que interessante, com os dados para o Brasil. Então, olha como é fácil você poder organizar os seus dados utilizando aí algumas funções de alguns pacotes. É isso que eu estou mostrando para vocês todos os dias. Se você tivesse 1 milhão de linhas, você não iria se preocupar, né, com a quantidade de dados, porque você tem uma linguagem de programação nas suas mãos, você tem o R nas suas mãos. Isso vai fazer com que você possa progredir nas suas análises de dados, sem contar que você deixa isso aqui, você pode fazer isso de forma automática. Uma vez que você fez um script, né? Um script é um conjunto de códigos, pessoal. Uma vez que você desenvolveu esse script para fazer isso, toda vez que você tiver um conjunto de dados como esse, já era, você consegue organizar em questão de segundos, né? Então, é muito legal. Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, e é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui, eu vou acessar coluna por coluna aqui, ó, vou digitar o nome do nosso conjunto de dados, e tem uma coluna aqui chamada ano, ó, tá aqui, ó, a coluna chamada ano, acessei. Deixa eu explicar direitinho, né? Para acessar, você digita o nome do conjunto de dados, em seguida você digita aqui, ó, o operador cifrão, e aí você tem acesso às colunas, ó, a gente vai acessar a coluna ano, beleza? Tranquilo, né? E aqui estão os anos, certo? Só que eu quero fechar essa aula, pessoal, visualizando esses dados através de um gráfico. E aí, para a gente visualizar esses dados através de um gráfico, e esse gráfico poder ficar bem organizado, a gente tem que converter esses valores aqui de ano para data. Porque até então o R entende que aqui é uma informação de texto, tá? Ó, se eu verificar o tipo de informação aqui, ó, eu usar aqui a função class, com a função class, pessoal, a gente consegue saber qual é o tipo de informação dos nossos dados, né? Do nosso objeto aí. Então, ó, quando eu uso a função class, ela diz o seguinte, ó, seus dados estão em um objeto do tipo caractere. Então, seus dados são do tipo caractere, não são dados do tipo data. Você quer fazer um gráfico que vai ter a data, você vai ter que converter isso aí para data. E o que é que a gente faz, pessoal? Converte para data então, né? Converte para data. E é isso que a gente vai fazer, ó. Ó, aí para a gente converter de forma bem simples para data, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês que existe um pacote chamado Lubridate, tá? Então você vai usar library, e em seguida você vai digitar Lubridate, tá? Executei, carreguei. De novo, pessoal, só cuidado com essas mensagens. E aí, ó, vai ter algumas funções
e já podem estar em outros pacotes. Aí você tem que tomar cuidado, às vezes, quando usar as funções. Só dá uma olhada e ver se você vai usar alguma dessas funções. Se você não for, beleza. Se for, quando for usar, especifica que ela vem diretamente do pacote Lubridate, beleza? Bom, tá. E aí, pessoal, tem uma função, olha só, tem uma função chamada ymemd. Se você for parar para pensar, Y vem de year, que é ano, M vem de month, que é day, ou vem de month, que é mês, e o D vem de day. Então, é ano, mês e dia. Então, se eu informar aqui uma data, né? Aliás, uma informação de texto, eu posso converter para data usando essa função. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 2000, o ano 2000, traço o mês 10, traço o dia 1. Ó, isso aqui, pessoal, que eu estou colocando é uma informação de texto. Mas se eu estou utilizando aqui, ó, dentro da função ymd, a função ymd vai converter isso aqui para data. Então, ó, deixa eu só executar. E aí, ó, você vê quando eu executei, vai dizer, Marcel, não tem nem diferença, mas converteu para data. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vou chamar de data, e aí vou executar. Executei. E agora, quando eu verificar o tipo de dados, né, a classe aqui, ó, da data, vão ver que é date. Marcel, converteu então. Converteu, pessoal. Só que no nosso caso aqui, ó, dos dados, olha só, nós não temos aqui, ó, no caso dos nossos dados, nós não temos o ano, o mês e o dia completo. Ó, tá vendo, ó? Opa, peraí, não é pop. São ano, né? Ano. Tá. Aí, no caso dos anos, né, dos nossos dados, nós não temos a data completa com ano, mês e dia. Nós temos apenas ano. E aí, Marcel? Como é que a gente faz? Aí, pessoal, se a gente tiver só ano, ó, vou colocar aqui só o ano 2000. Aí a gente vai colocar vírgula e vai usar um argumento aqui, ó, chamado truncated. Vou usar aqui o argumento chamado truncated. E aí você diz quantos elementos da data você quer remover. Começando aqui da esquerda para a direita. Eu quero remover 2 elementos. Quem? O dia e o mês. Aí você coloca aqui, ó, 2 e um L maiúsculo, né? Por que o L maiúsculo, Marcel? Para garantir que aqui é um número inteiro. Então, você está dizendo que vai converter o ano 2000 para uma informação de data. Aí você vai e executa. Ó, executei. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, a minha data. Usei apenas o ano e criei uma data. Se eu verificar a classe aqui, ó, verificar a classe de data, vão ver que agora é date. Beleza? Não é simples? E agora, Marcel? Agora a gente vai converter essa coluna aqui chamada ano para data. Olha que legal. Vamos fazer isso, ó. Marcel, como é que a gente faz? Você está dizendo que vai converter. Então, você vai modificar essa coluna de dados, não é isso, Marcel, que você quer dizer? É isso mesmo, moçada. Eu quero modificar essa coluna de dados aqui, transformar ela em data, uma data completa, com ano, mês e dia, porque a gente precisa disso para visualizar legal os nossos dados. E aí, Marcel, como é que faz isso de uma forma simples? A gente faz, pessoal, usando uma função do pacote dplyr chamada mutate. Então, novamente, vou mostrar aqui, ó, vai ser essa função aqui, ó, mutate. Aí nessa função, pessoal, a gente vai ter acesso à coluna de dados e a gente pode modificá-la. Aí, geralmente, a gente primeiro digita o nome dos dados, né, o nome dos dados que a gente está trabalhando, e em seguida a gente faz as nossas modificações aqui, ó. Modificações, tá? Só para dar exemplo aqui, ó. A gente informa os dados e depois as modificações. Aí eu te pergunto, pessoal, precisa informar os dados, já que a gente pode colocar direto pelo operador pipe? É mesmo, Marcel. A gente pode pegar essa informação aqui, ó, e jogar direto aqui, ó, através do pipe, né, Marcel? É isso, pessoal. É isso mesmo. Então, vamos fazer isso. Olha que legal o nosso pipe. Ele ajuda demais. Então, vamos colocar aqui o pipe, ó. Coloquei o pipe. Em seguida, a gente vai organizar os nossos dados aqui, beleza? Então tá. Aí, beleza. Aí, como os dados já vão entrar direto aqui, ó, eu não preciso colocar esse nome dados aqui. Agora, eu só preciso especificar as modificações. Qual é a modificação, né? A gente vai modificar os dados e, ao modificar, a gente vai atribuir essa modificação a uma coluna que vai ter o mesmo nome da coluna que a gente já tem. Ó, a nossa coluna é a coluna ano. Eu vou fazer de 2 formas aqui, pessoal. Vou fazer assim. Eu vou chamar uma nova coluna de data, tá? Só para vocês aprenderem legal. Então, vou fazer o seguinte.
eu vou usar a função mutate para trabalhar com os dados, né? Trabalhar com as colunas de dados. Eu posso modificar, somar, subtrair e depois pegar esse resultado e atribuir a uma nova coluna. Então, dessa forma, a gente cria uma nova coluna. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Criar aqui uma nova coluna chamada data. Só para vocês verem como é legal. Tá. Então, essa data vai ser igual o quê? Ó? Vai ser igual a nossa conversão aqui. Ó. Conversão de texto para data. Lembra aqui, ó, que aqui a gente entra com o ano 2000, certo? Certo. A gente transforma o ano 2000 em uma data. Então, ao invés de entrar com o ano 2000, que tal a gente entrar com a coluna completa? Com a coluna completa contendo os anos. É isso que a gente vai entrar. Qual o nome da coluna? Ah, é a coluna ano, né? Aí vê só, pessoal, eu vou acessar a coluna ano. A coluna é uma variável. Como a coluna ano é uma variável, as variáveis a gente não coloca entre aspas, tá? Aí eu coloco aqui, ó, ano. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou pegando toda a coluna ano, transformando em data através da função ymd, e o resultado dessa transformação, isso aqui é uma transformação, o resultado dessa transformação eu atribuo aqui a uma nova variável que eu vou chamar de data. Olha que legal. Então, beleza. Aí eu vou aqui, ó, opa, peraí, faço isso, ó, executo. Executei. E agora, deixa eu apagar esses exemplos aqui. E agora, quando a gente clicar nos nossos dados, olha o que acontece, moçada. Quem sabe, diz aí nos comentários o que aconteceu. Bom, moçada, o que aconteceu é que a gente agora criou uma coluna chamada data. Olha que legal. Com as nossas datas certinho. Agora só é plotar o resultado, tá? Visualizar esse resultado através de um gráfico. Para a gente fazer gráfico, pessoal, nós podemos usar aqui o pacote ggplot 2, por isso que eu já estou carregando aqui, ó, ggplot 2. Carreguei aqui o pacote, beleza? E aí, o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer um gráfico com os nossos resultados. Nesse gráfico, pessoal, eu quero mostrar aqui, ó, quero mostrar o ano, tá? E aqui eu quero mostrar a POP, valor da população. Simples assim, tranquilo, de boa. Ano, população. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar aqui uma função chamada ggplot, que é a função do pacote ggplot 2, e nessa função, pessoal, a gente vai montar o gráfico passo a passo, tá? A gente vai montar parte por parte. Porque o gráfico, pessoal, ele é composto de vários elementos, né? Dos eixos, dos objetos que representam os dados. Então, a gente monta passo a passo, né? Monta por camadas, por elementos, através da função ggplot. Então, aqui na função ggplot, a gente vai informar quais são os dados que a gente vai usar para fazer o gráfico. Então, o nome do conjunto de dados que a gente vai usar é o conjunto de dados. Vírgula, a gente vai agora especificar qual é a coluna que vai ser utilizada como posições no eixo X e qual é a coluna que a gente vai usar como posições no eixo Y. Bom, no eixo X, a gente vai usar a coluna data, né? Eu botei aqui ano, mas a gente criou uma coisa chamada data aqui, ó. Então, vai usar data no eixo X. E vai usar aqui no eixo Y a coluna POP. Tá aqui POP. Bom, para a gente poder acessar esses elementos, né, esses elementos estéticos dos gráficos, que são as posições, a gente acessa através da função AES. Tá aqui a função. E aqui, observem que o RStudio já diz, ó, você vai ter que indicar a coluna de dados que vai para o eixo X e a coluna de dados que vai para o eixo Y. Então, no X, a gente vai colocar a data. Opa, tá certo aí. Data, vírgula. No Y, a gente vai colocar a POP, população, certo? E aí, quando eu executar, vocês vão ver que a gente... Deixa eu apagar aqui, ó. Vocês vão ver que a gente já tem aqui o nosso gráfico, certo? Nós já temos, na realidade, a armação, né? A base do nosso gráfico, que é o quê? Que são os eixos com os respectivos dados. Aqui está a data, que nesse caso são os anos, que vai desde 1800 até 2100, e aqui está os valores da população. Agora, o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai indicar que nós queremos utilizar esses dados, que a gente especificou aqui, e representá-los através de linhas, né? A geometria do gráfico que vai representar o nosso gráfico é uma linha. Então, a gente vai adicionar uma nova camada nesse gráfico com a geometria do nosso gráfico. Para adicionar uma nova camada, a gente usa aqui, ó, o operador de adição, bem simples assim.
Em seguida, a gente coloca a função dim_line. dim_line. E aí executa. E está aqui o nosso gráfico de linhas para mostrar a evolução temporal da população brasileira. Beleza, pessoal? Posso colocar aqui embaixo só para ficar mais organizado. Pessoal, quiser que eu... Ó, tá, tipo, o objetivo é esse, eu posso melhorar esse gráfico aqui, mas se vocês quiserem também, posso deixar isso para outra aula. Mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que vocês aguentam mais aí, né? Aguentam mais. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma melhorada aqui nesse gráfico, tá? Bom, primeira coisa que eu quero melhorar aqui é justamente essa linha. Vou deixar essa linha um pouco mais grossa, né? Está um pouco fina. Então, para deixar ela mais grossa, pessoal, vou utilizar aqui uma função chamada LWD. Aliás, uma função não, tá? É um argumento chamado LWD, que é a abreviação, né, da expressão line width, ou seja, largura da linha. Aí você coloca aqui, ó, 1.5, tá uma largura legal, tá? Melhorei aqui, ó, a largura, vai ficar uma largura legal, acho que foi demais, vou colocar 1.3, certo? 1.3. Bom, pessoal, agora o que eu posso fazer, assim, para ficar mais legal esse gráfico aqui, é melhorar essa escala, tá? É melhorar essa escala. Aí, para melhorar essa escala, moçada, a gente vai colocar aqui, vai ter que acessar aqui um novo pacote chamado Scales, tá? Então, você vem aqui, digita Library, e aí coloca Scales. Deixa eu só tirar isso aqui da frente. Scales. E aqui você vai ter acesso a diversas funções, moçada. Diversas funções para você, por exemplo, melhorar a escala, né, do seu gráfico. Porque essa escala aqui, ela está em notação científica, né? 1 vezes 10 elevado à oitava. Então, vamos colocar de uma forma fácil de visualizar, de entender esses números. Então, vê só. Aí, como a gente vai ajustar a escala do gráfico, nesse caso, nós vamos ajustar a escala do eixo Y. Então, a gente vai usar uma função justamente para ajustar a escala do eixo Y. Agora, na hora da gente ajustar essa escala, a gente vai adicionar uma nova escala, né, uma nova camada no nosso gráfico. Por isso que a gente vai colocar aqui o sinal de mais e usar uma função chamada scale underscore y underscore continuous. Aí você vai dizer, por que, Marcel, scale underscore y underscore continuous? Não é a escala, pessoal, que a gente quer ajustar? Aí vocês vão dizer, Pessoal, não é a escala do eixo y? Aí vocês vão dizer, Não é a escala com dados contínuos? Aí vocês vão dizer, Por isso que o nome da função, ó, scale underscore y underscore continuous. Isso que a gente quer ajustar, pessoal, são os rótulos. E os rótulos, a gente chama em inglês de labels. Por isso que o nome aqui do argumento, ó, é labels. E agora a gente vai ajustar. Só que aí, pessoal, vai entrar uma função agora, que ela vem aqui, ó, vem do pacote Scales, que é a função number format. Number underscore format. Number quer dizer número. E o format quer dizer formatar, né? A gente vai formatar o número. Então, vamos colocar aqui, ó, number underscore format. Beleza? Vamos formatar o número. O que seria formatar o número, pessoal? Seria, antes de apresentar esses números aqui, fazer uma formatação nele. Primeira coisa que eu vou formatar, eu vou dividir esse número por 1 milhão, tá? Para não ficar em notação científica. Eu vou dividir por 1 milhão. Eu vou pegar o número, dividir por 1 milhão. Então, para a gente dividir esse número por 1 milhão, a gente usa aqui um argumento chamado scale. A gente vai mexer na escala desse número. Então, a gente vai modificar a escala. Vai pegar essa escala original e colocar numa escala de 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão, ou seja, 1 dividido por 1 milhão, né? Então, você pode colocar assim, ó, 1 dividido por 1 milhão, né? 1 milhão é 1, 3 zeros, tá? Então, é isso que a gente faz, né? 1 milhão. Então, eu vou pegar esses dados, antes de mostrar eles, né, essa escala, eu vou dividir por 1 milhão para ficar legal. Tá, Marcel? Mas como é que as pessoas vão saber que eu fiz isso? Eu peguei esses dados e dividi por 1 milhão. Aí você vai colocar um sufixo ali, né? Para dizer que ali representa o número que está e os dígitos, né? Os 6 dígitos de 1 milhão. 6 dígitos aqui. Bom, aí você vai e coloca assim, ó, vírgula, e você vai usar um argumento, pessoal,
chamado sufix. Sufix, que quer dizer o sufixo, né? Então você coloca aqui o sufixo e milhão você pode representar por MI. Então vê só o que é que eu estou fazendo. Vou pegar a minha escala, dividir por 1 milhão e adicionar o sufixo MI. Deixa eu só agora executar e mostrar para vocês o resultado, tá? Tá aí o resultado, pessoal. Não é simples? Não é simples, pessoal? É simples, moçada, é simples. Bom, se eu não me engano, né, aí vocês vão me dizer, tem que dar um espaçozinho aqui, né? Deixa eu colocar o espaço aqui. Aí, ó, dei o espaço e aí ficou aí, tá? Então tá aqui a evolução da população brasileira, né, a evolução e os dados estão numa escala de milhão aí, né? 0 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões e assim sucessivamente, pessoal. Agora, moçada, eu posso modificar aqui o background, né, o fundo desse gráfico. A gente modificar o fundo desse gráfico, aliás, antes do fundo, eu quero modificar aqui. Bom, aqui está claro que são os anos, né? Eu vou colocar, mas para não deixar dúvida, eu vou trocar esse nome aqui de data para anos e aqui eu vou tirar esse nome pop. Então, para isso, a gente vai ajustar os textos dos eixos, né? Então, a gente vai usar uma função chamada labs, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Lembrem-se que eu coloquei o sinal de mais, porque vai ser mais uma camada que a gente vai adicionar aqui. Então, a função labs, como eu te falei. E agora, moçada, a gente vai dizer aqui, ó, qual é o título do eixo X. Digita X, eu vou chamar de anos, tá? Os anos se passam e a população cresce. E às vezes cai, né? Olha só no final. E aí, beleza. E aí, no Y, eu vou dizer que o aqui não é nada, tá? Eu vou tirar o pop. Então, nada, né? Nulo na linguagem R, a gente representa como no, no, assim, ó. N-U-L-L. Então, beleza. Então, estou anulando esse texto aqui do eixo Y. Estou colocando no eixo X anos. Beleza, moçada? Tranquilo, né? O que mais que eu quero colocar? Posso colocar o título aqui. Então, você coloca vírgula e digita assim, ó, title. Title quer dizer o quê, pessoal? Título, né? Aí você digita assim, ó, evolução, peraí, vou colocar aqui, aí vai, evolução, tava certo, velho. Evolução da população brasileira. Tá, tô digitando aqui. Eu tô aprendendo a digitar pro teclado, pessoal, mas tô conseguindo bastante. Brasileira. Beleza, foi. Então tá, evolução da população brasileira. Então esse vai ser o título, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. E aí vai, enquanto eu tomo minha aguinha. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Bem legal, então, né? Agora eu vou modificar, então, o fundo do gráfico. Eu falei para vocês que iria modificar o background. Então vamos colocar aqui. Vamos adicionar outra camada, camada por camada. Pessoal, lembra que eu falei no início que os gráficos, eles são feitos elementos por elementos? Então, quando você entende, pessoal, que gráficos eles são feitos elementos por elementos, quando você for fazer gráficos com a função, com as funções do pacote ggplot2, você vai começar a entender a filosofia, né, que é a gramática de gráficos, e aí você vai passar a fazer praticamente qualquer gráficos quando você usa o pacote ggplot2, porque existe uma lógica por trás disso. A gente monta os gráficos camadas por camadas. Então, quando você pega essa filosofia, nossa, fica muito fácil. Então tá, aí a última camada que eu vou colocar aqui é o ajuste do tema. Então, pessoal, existem vários temas prontos aqui, ó. Opa, peraí. Theme underscore. Existem vários temas prontos aqui para a gente usar. Você digita assim, ó, theme underscore, vai aparecer uma lista de todos os temas que você pode usar aqui na linguagem R, né? Que são temas do pacote ggplot2. E a gente vai usar aqui um tema chamado minimal, né? Esse é bem legal, ó. Deixa eu só mostrar, tá aí, o nosso gráfico legal. Aí você diz, Marcel, essa cor aí não tá legal não, porque você não põe aí, por exemplo, em azul, né? Vou colocar aqui um azul ou um vermelho, vou colocar col igual a red, tá? Atei vermelho. Beleza, tranquilo. Bom, moçada, é isso, tá? Valeu, forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.